Olá! Hoje a gente vai falar de um nome que, olha, tem causado bastante preocupação nos círculos de saúde pelo mundo: o vírus Nipah. A ideia aqui é a gente entender juntos o que faz dele uma ameaça tão séria. E para começar, vamos direto ao ponto. Dá uma olhada nesse número. 75%. Sabe o que é isso? É o teto, o limite máximo da taxa de letalidade média do vírus Nipah. É um número que sozinho já mostra o tamanho do problema que a gente vai discutir agora. E essa citação de um especialista ajuda a gente a entender por que aquele número é tão assustador. O Nipah não é uma gripe qualquer, sabe? Ele ataca de uma forma muito severa, causando estragos no corpo, principalmente no sistema neurológico, o que é gravíssimo. E é justamente por essa letalidade toda e pelo potencial de causar uma epidemia que a Organização Mundial da Saúde leva o Nipah muito a sério. Ele está lá, na lista de doenças que precisam de pesquisa urgente, lado a lado com outros nomes que a gente já conhece muito bem, infelizmente. Bom, isso nos leva para a nossa primeira parte. Vamos mergulhar um pouco mais fundo para entender por que esse vírus, mesmo sendo raro, deixa o mundo inteiro de cabelo em pé. Agora, olha que interessante esse gráfico, porque ele coloca tudo em perspectiva. Quando a gente compara o Nipah com outros vírus que a gente conhece bem, a diferença é brutal. A gripe comum, quase nada. A Covid-19, lá no comecinho, nem se compara. O Nipah, gente, tá em outra liga de perigo. E o jeito que a doença avança é assustador. Tudo começa parecendo uma gripe forte. Febre, dor de cabeça, aquele mal-estar. Só que a coisa pode evoluir muito rápido para um quadro neurológico super grave, com inflamação do cérebro, que pode levar ao coma e à morte em questão de dias. Certo, mas de onde é que vem um vírus tão perigoso assim? Vamos agora para a segunda parte, para a gente investigar as origens dele lá na natureza e como ele acaba chegando até nós. Primeiro, um conceito que é fundamental entender. O Nipah é o que a gente chama de vírus zoonótico. É a mesma coisa que o vírus da Covid-19, por exemplo. Ele não é um vírus que surgiu em humanos. Ele vive tranquilamente nos animais e, de vez em quando, sob certas condições, ele pula para a nossa espécie. E o animal-chave aqui é o morcego frugívoro, ou morcego da fruta. Eles são o que a gente chama de reservatório perfeito. Por quê? Bom, primeiro, eles são mamíferos, então os vírus deles se adaptam mais fácil a gente. E o mais impressionante, a temperatura do corpo deles sobe muito quando voam, e isso funciona como um treinamento de elite para os vírus, que se tornam super resistentes ao calor. E aí, quando chegam em nós, eles tiram de letra a febre, que é uma das nossas principais defesas. E aqui a gente vê o caminho que ele faz. Lá no primeiro surto, na Malásia, o vírus foi do morcego para o porco e do porco para as pessoas. Mas o que preocupa é que nos surtos mais novos, na Índia e em Bangladesh, o vírus aprendeu a pular essa etapa. Ele passou a infectar pessoas direto, por comida contaminada ou, e isso é o mais alarmante, passando de uma pessoa para outra por contato próximo. Bom, falar de um vírus que pula de animais e se espalha entre pessoas, é claro que a Covid-19 vem à cabeça, né? Então vamos para a nossa terceira parte e colocar os dois lado a lado para entender as diferenças. Essa tabela aqui resume tudo muito bem. Em termos de letalidade, o Nipah ganha de lavada, mas, na transmissão, ele é bem menos deficiente. Enquanto a Covid-19 se espalha fácil pelo ar, que a gente respira, o Nipah precisa de um contato mais direto com fluidos corporais. E os alvos deles também são diferentes. Nipah ataca o cérebro, Covid-19, os pulmões. Então, a mensagem principal é essa. Sim, o Nipah é muito mais letal, mas ao mesmo tempo é bem menos contagioso. E essa é a grande razão pela qual ele ainda não causou uma pandemia. É quase como se a sua própria agressividade acabasse limitando o quanto ele consegue se espalhar. Ok, isso tudo levanta uma pergunta bem lógica, né? Se é tão difícil de pegar, por que essa preocupação toda? Por que a gente vê aeroportos na Ásia em alerta, por exemplo? A resposta para essa pergunta está na nossa quarta sessão. A gente vai olhar não só para o presente, mas para o futuro e para o potencial de ameaça que o Nipah representa. O problema é que o Nipah não vai embora. Ele é teimoso. Desde que foi descoberto lá em 99, a gente já teve mais de uma dúzia de surtos. Ele é uma ameaça que fica voltando, sabe? Dando as caras de tempos em tempos, principalmente em certas regiões da Índia e de Bangladesh. E aí entra a grande preocupação dos cientistas, que eles chamam de spillover, ou transbordamento. Pensa assim, cada novo surto é como se o vírus comprasse um bilhete de loteria. É mais uma chance para ele sofrer uma mutação, para ele aprender a se espalhar mais fácil entre nós, quem sabe até pelo ar. Esse é o grande medo.
E o que está fazendo esses surtos acontecerem com mais frequência? Basicamente, a gente. O desmatamento, as mudanças no clima, o fato de estarmos ocupando cada vez mais os espaços dos animais selvagens, tudo isso nos coloca em contato direto com eles e, claro, com os vírus que eles carregam. Diante de um cenário desses, a pergunta é: o que a ciência está fazendo? Vamos para a nossa última sessão para ver como o mundo está se preparando para conter essa ameaça. A verdade nua e crua é que a gente ainda não tem uma bala de prata. Não existe vacina aprovada, nenhum tratamento específico para o Nipah. Hoje, o tratamento é de suporte, na UTI, para tentar manter a pessoa viva. Mas a ciência não está parada, de jeito nenhum. A corrida por antivirais, anticorpos e vacinas, especialmente as de mRNA, está a todo vapor. Então, a estratégia mundial tem várias frentes. Primeiro, vigilância total. Depois, acelerar a pesquisa de remédios e vacinas. E talvez o mais importante de tudo é essa abordagem que eles chamam de saúde única. A ideia é simples e genial. Olhar para a saúde das pessoas, dos animais e do meio ambiente como uma coisa só, interligada. Assim, a gente consegue prever e, quem sabe, impedir que o próximo surto vire uma nova pandemia. E a gente termina com essa pergunta no ar, porque no fim das contas, o Nipah é um lembrete. Um lembrete de que a ameaça de doenças que pulam de animais pra gente é real e está crescendo. Ele nos força a olhar no espelho e perguntar, com tudo que a gente aprendeu da última vez, será que estamos mesmo mais preparados para o próximo vírus que decidir fazer essa travessia? É uma pergunta que fica para todo mundo pensar.